Existe uma diferença entre quem sonha com uma vida diferente e quem de fato constrói uma. E nesse vídeo eu vou te mostrar onde essa diferença acontece na prática. Fica até o final e saiba como, viu? Hoje eu tenho mais de 40 infoprodutos e 10 suplementos. Produtos físicos, né? Mas eu comecei com um suplemento. Para vender aquele suplemento, eu tive que aprender funil de vendas, script de WhatsApp, stories que vendem, carrosséis que vendem, vídeos que vendem. Quando eu comecei a vender, apareceram consumidores querendo revender. Aí eu tive que criar tutoriais, criar aulas, criar material de apoio. E foi assim, um passo em cima do outro, que chegamos a mais de 40 infoprodutos. A moral da história é essa: não menospreze os pequenos começos. Porque talvez você esteja olhando para onde quer chegar e sentindo que está longe demais, que o passo é grande demais, que não sabe por onde começar, que a distância entre quem você é hoje e quem você quer ser parece intransponível. Eu já me senti assim. E o que eu aprendi é que essa sensação não é sinal de incapacidade, é sinal de que você ainda não começou. E a resposta para isso é sempre a mesma. Começa com uma coisa, uma rotina, uma prática, um primeiro passo. Porque toda grande construção começou exatamente assim, com uma primeira ação, com uma primeira rotina, com uma primeira decisão de começar. E é exatamente sobre isso que se trata esse vídeo. Quando você planta uma semente, você coloca a terra por cima e durante um tempo você não vê nada acontecendo. Parece que nada mudou, mas por baixo da terra algo está acontecendo. A semente está germinando. Pode ser que agora você tenha dúvidas, pode ser que algumas coisas ainda não estejam totalmente claras, mas isso vai germinar. O que você planta hoje, você colhe amanhã. Quais são as atividades que, quando você para e olha com honestidade para a sua vida, deveriam começar a existir na sua rotina? Eu já sei o que você pode estar pensando. De novo, eu vou escrever coisas que preciso começar, e se eu não tiver disciplina para fazer? Calma. Disciplina não é um dom que algumas pessoas têm e outras não. É uma musculatura. E musculatura se constrói com prática, com estrutura, com as ferramentas certas. E deixa eu te falar algo importante. Se eu conseguir resolver a falta de disciplina na minha vida, e eu era provavelmente um dos caras mais indisciplinados que você pode imaginar, você também consegue. Então agora, eu quero que você deixe seu coração ir para o papel. O que você deseja? O que você quer que aconteça de verdade na sua vida? Quais são as rotinas que você gostaria de construir? Quais são as coisas que você quer começar a fazer todos os dias? Ou talvez uma vez por semana, ou talvez uma vez por mês. Podem ser pequenas práticas, ler algumas páginas de um livro todos os dias, beber mais água ao longo do dia, dizer eu te amo com mais frequência para as pessoas que são importantes na sua vida, assistir conteúdos técnicos todos os dias sobre a sua área de atuação, criar uma rotina de mentoria com pessoas da sua equipe, desenvolver o hábito de conversar diariamente com alguém do seu time para orientar, apoiar, desenvolver, falar com novos clientes todos os dias, retomar contato com clientes antigos, criar uma rotina semanal para organizar suas finanças, criar um momento mensal para viver experiências novas com a sua família. Eu não sei exatamente o que vai entrar na sua lista, mas escreve, coloca no papel, deixa o seu coração ir para o papel. Porque existe um princípio muito importante que eu quero que você entenda. Metas não se tornam realidade até que se transformem em rotinas. Você pode ter objetivos incríveis, você pode ter sonhos grandes, mas sonhos são abstratos, mas as rotinas são executáveis. A transformação da vida acontece quando os desejos começam a se transformar em práticas recorrentes. Existe uma frase que resume muito bem isso. Você não constrói a vida que deseja, você constrói as rotinas que sustentam essa vida. Essa ideia aparece em vários estudos sobre formação de hábitos e também em livros contemporâneos sobre comportamento, como o Hábitos Atômicos. Por isso, a lista do começar é tão importante, porque é nesse momento que você começa a traduzir desejos em comportamentos concretos. Deixa eu te mostrar isso de uma forma simples. Imagina um jardim. Metas são como sementes. Você planta uma semente esperando que algo cresça, mas plantar não é suficiente, você precisa regar, cuidar. Rotinas são exatamente isso, o ato de regar diariamente aquilo que você plantou. Se você planta e não rega, nada cresce. Desejo inicia o processo, a rotina constrói o resultado. Resultado é a consequência de ambos. Sem rotina, o desejo nunca sai do campo das ideias. O cérebro humano não respeita intenção, o cérebro respeita repetição. Desejos não mudam o comportamento, repetição muda. E aqui existe um insight. Pequenas rotinas começam a mudar a sua identidade. Aí quando você começa a agir de forma consistente, algo curioso acontece. Você deixa de apenas querer ser uma pessoa diferente e começa a se tornar aquela pessoa. As metas são eventos, rotinas são sistemas.
Por exemplo, uma meta, emagrecer 10 quilos. Qual que é o sistema? Caminhar todos os dias. Quem foca apenas na meta depende de motivação. Quem constrói um sistema depende de rotina. E normalmente quem constrói sistemas vence. Existe algo curioso sobre comportamento humano. Muitas metas nascem em momentos emocionais. Um momento de empolgação, um momento de frustração, um momento de inspiração. Mas resultados não vêm da emoção. Resultados vêm da repetição. A emoção decide as metas, mas a rotina decide o resultado. E existe ainda um erro comum, muito comum. As pessoas superestimam motivação e subestimam a estrutura. Motivação é instável, ela sobe e desce, mas a rotina, ela é previsível, a rotina sustenta o comportamento mesmo quando a motivação desaparece. Se lembra do meu suplemento? Eu não comecei com 40 produtos, eu comecei com um. Eu fui construindo rotinas em cima de rotinas, aprendendo uma coisa de cada vez, colocando em prática uma coisa de cada vez. Não menospreze os pequenos começos, porque é exatamente dos pequenos começos que as grandes construções são feitas. Então pega papel e caneta e constrói a sua lista de coisas que você quer começar. Escreve sem filtro, sem julgamento, deixa suas ideias fluírem. Depois que terminar, tira uma foto dessa lista, porque isso é mais do que um exercício. Isso é o início da construção de uma nova rotina. E rotinas, quando bem construídas, acabam construindo uma nova vida. Então você não constrói a vida que deseja, você constrói as rotinas que sustentam essa vida. Metas são sementes. Rotinas são o ato de regar todos os dias. Sem rega, a semente não germina. Sem rotina, o desejo nunca sai do campo das ideias. O cérebro não respeita a intenção, ele respeita a repetição. Motivação sobe e desce. A rotina sustenta o comportamento mesmo quando a motivação some. E não subestime o tamanho do primeiro passo. 40 infoprodutos começaram com uma rotina, uma prática, uma decisão de começar. Pega papel e caneta e escreva sua lista sem filtros, sem julgamento, o que você quer que comece a existir na sua vida. Que rotinas você quer construir? Escreve tudo, tira uma foto, porque essa lista não é um exercício, é o início de uma construção, e construções grandes sempre começam pequenas. Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo.